Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a Dicas de Saúde da professora enfermeira Cláudia Tavares. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema da saúde da mulher. Nós vamos estar fazendo vários vídeos no Face, no Instagram, divulgando, para que vocês possam então ter mais qualidade de saúde. E a gente vai passar um período ainda falando sobre a saúde da mulher, ok? E aí o tema de hoje nós vamos estar falando rapidamente sobre os pelos pubianos. Por que foi escolhido esse tema? Justamente porque é um tema que a gente percebe que as mulheres estão em dúvida em relação aos pelos pubianos. E aí a gente tem que entender, quando a gente fala sobre pelos pubianos, a gente tem que voltar numa aula que nós tivemos lá no 2º grau, alguns já tiveram, outros ainda vão ter, sobre infecção. Qual é o local propício para infecções? Aí a gente para pensar, a gente vai ver que é um local úmido, um local escuro e um local quente. E quando a gente fala desses 3 itens que uma infecção gosta de estar se propagando, a gente tem que entender que a vagina feminina, então, ela propicia isso. A gente sabe que nós temos uma gama de infecções, mas essa a gente pode estar evitando. Como? Falando sobre os pelos pubianos. Lá nos nossos primórdios, a gente entendia que os pelos pubianos eram necessários para estar então fazendo a proteção da área da genitália feminina, porque as mulheres não tinham outro tipo de proteção, como uma calcinha, por exemplo. E aí esse pelo então a protegia quando ela sentava, deitava. Mas hoje, com a tecnologia, hoje com os novas roupas, né? A gente tem que entender que a gente não precisa mais desses pelos que antigamente se falava que era para proteção. E hoje, então, a gente vê que ele não protege, pelo contrário, né? Nós temos um país aí bem calorento, nós temos um Rio de Janeiro, onde nós estamos agora, com muito calor, muito quente. E imagina esse local que eu falei para vocês, que é úmido, quente e escuro, com esse calor que nós estamos vivendo, um local onde a gente coloca calcinha, calça comprida, muitas das vezes absorvente diário e muitas das vezes a menstruação que vem mais ou menos uma semana. Então, o que a gente puder fazer para estar melhorando a qualidade de vida da nossa intimidade, da nossa região íntima, é muito bom. E assim a gente evita de estar indo ao médico para saber por que temos certas secreções, que a gente chama de corrimento. Então, quando a gente fala de pelo, a gente tem que ter o cuidado de dizer que ele não é necessário, mas também que ele deve ser retirado corretamente. E como é que ele é feito para ser retirado corretamente? O que eu tenho que fazer? Pegar ou um aparelho de barbear elétrico ou uma tesoura. A tesoura a gente sente mais dificuldade devido ao local aonde é. Mas o aparelho ajuda muito, né? Esse aparelho de barbear que seu marido, seu filho ou alguém na sua casa tenha, para poder estar propiciando então esse deslizamento que não vai afetar então a parte da epiderme do nosso corpo e não deixando os poros abertos. E aí nós temos que entender que quando a gente vai para um salão ou a gente faz em casa, retirando com cera ou com lâmina de barbear, a gente tem que entender que também já é mais uma agressão para essa área, deixando então os poros abertos e as infecções então já gostam de um local, como eu já falei para vocês, que é propício, fica mais propício ainda fazendo dessa forma. Então a dica é: corte moderadamente os seus pelos pubianos. A gente percebe que as mulheres hoje deixam bem baixinho o pelo, ao ponto de estar se agredindo por causa dos homens, né? Elas querem mostrar para o homem um local muito limpo, achando que isso é limpeza, mas a mulher tem que pensar na saúde dela, não no homem a princípio. Ela tem que pensar na qualidade de vida que ela possa ter e depois ela pensar então em outras coisas. Então eu venho aqui informar para vocês que essa é a maneira correta de vocês estarem fazendo então uma depilação, cortando com a máquina elétrica, aquele barbeador elétrico, ou fazendo o corte com a tesoura. Não deixando então assim mais uma porta aberta para que a infecção adentre, ok?
E nós temos outros fatores que também vai permitir com que isso possa acontecer, mas hoje a gente só veio falar sobre os pelos e espero que vocês tenham entendido e que vocês usufruam disso, né? Que vocês possam mudar a conduta de vocês para que a gente consiga diminuir as indas e vindas ao ginecologista, porque não sabe por que está com uma secreção, que a gente chama de corrimento, porque não sabe por que então está acontecendo isso com o nosso corpo, se a gente também pode estar contribuindo, ok? Obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.